agradecer vocês pela presença de vocês. Sejam todos e todas bem-vindas. Essa não é uma reunião comum, este não é um culto comum, este não é um evento comum. Esta é uma reunião onde o Senhor endireita o nosso machado, afia a nossa espada, é onde o Senhor endireita os nossos caminhos. Nós estamos aqui numa reunião de líderes. Isso é muito bom, porque você que está aqui, você recebeu uma direção do Senhor a respeito de uma vocação, de um chamado, de algo que o Senhor queimou para o seu coração. E nós estrategicamente nos reunimos nesse período para realmente sermos lapidados pelo Senhor. Eu quero agradecer a presença de todos os nossos irmãos de Embu que fizeram o louvor da GVC. Sejam totalmente abençoados pelo Senhor. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Sem mais delongas, eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 17. Glória a Deus. Você que está aí com a sua sacolinha, aí tem uma caneta, aí tem um bloco de notas. Você que tem o celular com o aplicativo de Bíblia, liga aí a sua Bíblia. Você que trouxe ela na mão como um livro, use-a. E se você não trouxe, pegue carona aqui com os nossos irmãos também. Romanos 5, a partir do versículo 17, eu espero que os irmãos abram. Antes de nós lermos, é interessante que Salomão, ele dá muitos conselhos para nós, e ele fala muitas coisas, debaixo de uma sabedoria incrível. E se eu fosse trazer um título para essa mensagem, eu colocaria algo assim: confie na justiça de Cristo como um dom, como um presente que você recebeu. É interessante que em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, Salomão ele nos mostra que não existe um justo sequer na terra que faça o bem e que não peque. E essa é uma afirmação do Antigo Testamento e é uma verdade até que Cristo apareça. Salomão ele disse aqui que não há na terra nenhum justo que não peque, que não existe um só homem que não peque. E essa afirmação ela foi validada até a presença de Cristo, porque Cristo veio em carne, habitou entre nós, mas ele não pecou. E é interessante que quando nós falamos a respeito de justiça, e é algo que nós vamos falar um pouquinho desse seu novo DNA espiritual, essa sua nova identidade, nós conseguimos entender que justiça, com base nessa afirmação, é o conjunto de qualificações que você precisa para ser abençoado por Deus. E o fato é que Cristo morreu na cruz para transmitir o dom da justiça que era dele para nós. Então, justiça no Novo Testamento não é fruto daquilo que você faz, mas é fruto daquilo que você crê. Ok? Então, no Antigo Testamento, para as pessoas serem abençoadas, era necessário elas serem justas, corretas, aplicarem, fazerem as coisas boas. Só que Salomão ele diz para nós que na terra não existia um homem sequer, que não havia no seu corpo pecado, mas Cristo, ele veio em terra e cumpriu cabalmente aquilo que a lei mandava fazer. E hoje eu e você entendemos que estamos, assim como a igreja dos Atos dos Apóstolos, continuando um chamado do Novo Testamento. Eu e você vivemos a realidade da nova aliança, do Novo Testamento. E o conceito de justiça no Antigo Testamento era com base na meritocracia. Hoje, o conceito de justiça no Novo Testamento é com base no dom que eu recebo de Deus. E aí eu quero ler com você essa citação que está em Romanos 5, a partir do versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou, por muito mais
os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como corpo, como família, como a tua igreja, e queremos do Senhor receber todas as palavras de vida, todas as direções que procedem do teu trono, todas as realidades espirituais que procedem do teu trono para nós que somos teus filhos. Pai, reafirma em nós hoje a certeza que somos justos com base no teu sacrifício na cruz do Calvário. Reafirma hoje a realidade de que nós pertencemos e temos um DNA espiritual que o Senhor nos deu. O selo, o Espírito Santo é a garantia daquilo que nós estamos fazendo, é a garantia da nossa salvação, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, e te louvamos e te agradecemos por esse tempo. Amém. Com base nisso que nós lemos, é interessante que a gente consegue entender que Cristo, Ele pagou todo o preço para que eu e você nos tornássemos justos, e nos deu como presente esse dom que é o dom da justiça. E aí você fala para mim, mas no que isso resulta? De que vale eu ter esse dom, o dom de se tornar alguém justo? O resultado é que agora você pode chegar ousadamente ao trono da graça, sem medo, sem culpa, sem condenação, porque é do trono da graça que procede vida para a sua vida. É interessante que o Jonas começou lendo um versículo para nós, de Romanos 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que eu e você precisamos entender é que o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele é com base naquilo que Cristo fez como um bom filho. Ele abriu para nós um caminho de relacionamento que outrora estava separado por causa dos delitos e dos pecados. Mas Jesus Cristo, em tempo oportuno, todos nós sabemos que Ele morreu numa cruz do Calvário e substituiu a morte, a maldição, a enfermidade que era para cair sobre mim e você. Cristo substituiu naquela cruz, e hoje eu e você temos acesso à vida. O que isso nos torna? Para que nós precisamos entender e compreender? Por que nós tanto temos falado disso? Porque isso é graça do Senhor, é favor imerecido. A dependência da graça começa quando você para de depender de você mesmo e começa a olhar para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A dependência da graça é quando você para de olhar com os olhos naturais, com os seus conceitos naturais, com os seus pecados naturais, com as suas incapacidades de liderar qualquer coisa, e começa a enxergar aquilo que Cristo fez para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você já tentou um dia liderar uma célula, um pequeno grupo, cuidar de criança, de adolescente, porque um dia você já tentou ministrar algo e talvez você tenha alguma decepção, talvez você não conseguiu romper, talvez você tenha algum bloqueio e você não consiga, porque nós estamos falando aqui com líderes.
Satanás, ele tem como nome Hassatã, o acusador. Ele sempre vai ficar diuturnamente nos acusando. Se nós conseguimos fazer o que é bom, ele sempre vai falar: você não conseguiu fazer melhor, você não foi capaz, você podia ter feito mais, você não conseguiu fazer. E se você não faz o que é certo, ele vai continuar te acusando, dizendo que você não presta, você não é capaz, você não vai conseguir liderar, você não vai conseguir ministrar, você não tem capacidade para ministrar na vida de ninguém. O que eu quero trazer para você nesta tarde é que nós temos um DNA espiritual que procede de Cristo. Ele nos deu um dom, o dom de sermos justos por aquilo que Ele fez. Agora eu posso livremente ministrar a outros, ministrar na minha casa, ministrar no meu relacionamento, ministrar para os meus filhos, com base no descanso, com base na certeza de que Cristo fez tudo aquilo que era para me fazer. Crer na justificação pela fé, por meio da graça, é crer que Deus colocou sobre mim e sobre você a mesma realidade que estava sobre Cristo. É crer que você foi feito tal qual Cristo é. Crer nessa justificação é crer que, assim como Cristo habitou na terra e triunfou, você está liberado para triunfar onde você estiver. Você tem passe livre para reinar em Cristo em vida. A realidade daquilo que nós somos hoje, o dom da graça, esse presente que Cristo nos deu, é que eu e você podemos falar, ministrar, entrar ousadamente no trono da graça, sentir a presença do Senhor onde nós estivermos, porque Ele cumpriu aquilo que era para ser cumprido. Os melhores dias da minha vida e da sua vida, os melhores dias da sua liderança, os melhores dias do seu ministério, os melhores dias do seu casamento, eles estão totalmente relacionados com o tanto que você deixa fluir essa realidade dentro de você. Quanto mais isso se tornar verdade em você, muito mais você vai viver uma vida alegre, feliz, contente. Sabe por quê? Porque se você não tiver essa realidade de que Cristo cumpriu tudo aquilo que era para cumprir, para agradar a Deus na cruz, você sempre vai se sentir incapaz de fazer as coisas. Você sempre vai se sentir culpado de fazer as coisas. Eu estou num casamento e eu não consigo ser o homem que a minha esposa precisa ser. Eu tenho um filho e eu não consigo ser o pai que o meu filho precisa ser. Eu tenho uma célula e eu não consigo ser o líder que a minha célula precisa ter. Por quê? Eu sempre fico com os olhos naquilo que eu sou capaz de fazer. A graça está relacionada não em tanto que você depende de você, mas o tanto que você depende daquilo que Cristo fez por você. Quando eu e você recebemos esse dom do Senhor, entendemos que Ele já substituiu um fardo que era pesado de nós levarmos. Nós temos uma igreja leve, nós temos uma liderança saudável, nós conseguimos ministrar ousadamente, com base naquilo que Cristo fez por nós. Eu e você precisamos crer que o Filho, Jesus Cristo, Ele cumpriu todas as exigências da lei do Velho Testamento, colocando-nos em plena comunhão com o Pai, nos tornando co-herdeiros com Ele. Hoje, eu e você podemos afirmar aquilo que em Romanos 3,6 diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque a lei vem o conhecimento do pecado. A lei serve para apontar o nosso pecado. Não há justificação pela lei. A lei aponta para nós quão falho nós somos. Uma vez que eu entendo isso, eu parto para Romanos 6, e eu peço que você abra a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 6. Porque aí você fala o seguinte: legal, Joelber, tanto tem se falado a respeito da graça, da justificação, tanto tem se falado que a justificação não é por meio de obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. E o pecado onde fica nessa situação? Romanos capítulo 6, a partir do versículo 20.
quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais um, é esse mesmo. Todos nós, assim como Salomão, e eu introduzi dizendo que não havia na terra um justo sequer, nós acabamos de ler que o salário do pecado era a morte. Alguém tinha que pagar esse salário. Eu e você, quando nascemos, nós já nascemos com débito com Deus, com dívida com Deus, porque na nossa carne habitava tão somente pecado, e continua. Só que qual é a realidade? Nós desenvolvemos a nossa vida e o débito ainda estava. A partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus, nós somos justificados por aquilo que Ele fez. Ele pagou toda a dívida que era para mim e para você pagar naquela cruz do Calvário. Ele pagou tudo aquilo que eu e você não conseguiríamos pagar. Ele pagou na cruz. Havia sim um débito para alguém pagar. Quem pagou? Jesus Cristo. Agora, o que eu faço com o pecado? O pecado está na nossa carne. E qual é a realidade do pecado? Porque hoje eu estou unido com Cristo, porque hoje eu sou um só com o Espírito de Deus. Eu entendo que o salário do pecado é a morte, mas há um dom gratuito é a vida eterna. Quando eu recebo Jesus como vida em minha vida, eu passo a me alimentar daquilo que Ele tem. Quanto mais eu me alimento da vida, muito mais a força do pecado morre em nós. Quanto mais eu me alimento da vida de Jesus, muito mais a força do pecado morre em nós. Aí, qual é a realidade? Que muitos pastores querem continuar pregando lei, porque a lei na nossa mentalidade é um cabresto que segura o crente. Então eu vou fazer isso porque eu estou segurando. Mas a realidade é o seguinte: a lei só aponta para nós quem nós somos, pecadores. A lei apontou para nós Jesus, que é o caminho. Ele veio e cumpriu toda a lei. Agora, quem é o caminho? Jesus. E que Colossenses nos ensina? Que nós devemos andar como Ele andou. E eu vou desenvolver para você uma mentalidade de que em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de todos. É interessante que no Antigo Testamento há 613 leis, e o único que foi capaz de cumprir todas elas foi Jesus. A lei foi dada para revelar o nosso pecado. Uma vez que esse pecado foi revelado, a lei exige condenação. Por isso, se nós lermos, e como nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 3, e aí eu peço que você abra a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 3, quando Tiago estava aqui pregando no domingo, essa ministração saltou no meu coração. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 2. Três, 2, 2 Coríntios. Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo, quem é o meio? Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos.
mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento. Eu e você somos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não está falando dessa letra, papel, não está falando do tanto que você lê, está falando da letra da lei. Versículo 7: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, teve glória o ministério do Antigo Testamento da lei, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, passageira. Versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da lei trouxe condenação e foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque, versículo 11: se o que era transitório foi em glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. É interessante que nós conseguimos perceber nessa citação que o ministério da lei aqui é conhecido como o ministério da morte, porque ele aponta o pecado e o salário do pecado é a morte. E ele teve a sua glória, ele teve o seu brilho, ele teve o seu valor, mas ele foi excedido pelo ministério da justiça do Novo Testamento. E o ministério da justiça, ele é muito mais glorioso, porque ele traz vida, não condenação. O ministério da justiça é o ministério do Novo Testamento, da nova aliança. A nova aliança foi feita entre o Pai e o Filho, e toda pessoa que se converte a Jesus, toda pessoa que aceita Jesus lá na sua célula, toda pessoa que aceita Jesus lá na sua casa, ela precisa ser movida por esse Espírito, e automaticamente ela precisa entender que ela foi colocada debaixo dessa aliança e pode receber todas as bênçãos que Cristo deixou para ela. A pessoa já vem culpada, condenada, cheia de problemas. Eu e você somos ministros de um novo testamento. Assim como Cristo encarou todos os pecadores que chegaram perto dele: vá, não peque mais. Se eu não te condeno, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Eu e você fomos colocados como ministros de um novo testamento, ministros da libertação, da graça do Senhor. Eu e você, quando ministrarmos lá na nossa célula, quando a palavra for liberada, precisa sim haver o dom da justiça sobre nós, precisa sim ter a revelação de que nós somos amados, queridos, abençoados pelo Senhor. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 3, nós lemos aqui no versículo 6, que o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito Santo de Deus, ele produz vida em todo aquele que está debaixo dessa nova aliança. A lei do Antigo Testamento dada a Moisés, ela foi feita para condenar o pecador, mas a lei do Novo Testamento, o ensino do Novo Testamento, ele nos mostra que nós recebemos de presente um dom da justiça. Graças a Deus pelo esse ministério da nova aliança, pois através dele eu e você somos libertos da condenação, somos libertos do peso da culpa, somos libertos daquilo que mata. E hoje eu e você podemos reafirmar aquilo que está em Romanos capítulo 8, versículo 1:
agora pois, já, é agora, agora pois, já, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há sobre você que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele irmãozinho que acabou de chegar na sua célula e aceitou Jesus, mas tem um casamento destruído, mas tem uma vida totalmente de pecado, mas tem uma vida totalmente desgraçada, que é a ausência da graça. Quando você entende que você foi colocado por Deus para transmitir graça para Ele, não condenação, você traz para perto o pecador, pela palavra você limpa, pelo Espírito você vivifica, e você torna naquele pecador um justo, lavado, redimido, santificado pelo Senhor. Como igreja não somos chamados para condenar ninguém, para expulsar ninguém, para fechar a porta de ninguém. Eu e você carregamos um dom, o dom da justiça, de amar os perdidos, de resgatar os pecadores. Como igreja não temos autoridade por Cristo. É um novo testamento, é uma nova aliança, é uma nova realidade. Eu digo porque sou testemunho vivo daquilo que a igreja fez, de abraçar, de amar, de cuidar, de proteger. Eu falo com autoridade, com propriedade, porque o Senhor me ama. Eu tenho certeza dessa identidade, que eu sou amado pelo Pai. A sua célula precisa entender que lá existem filhos que são amados pelo Pai. De condenação já basta os ímpios. De condenação já basta aqueles que não conhecem o amor do Pai. De condenação já basta aqueles que tentam roubar, matar. A lei do Velho Testamento que foi dada a Moisés, ela sempre vai mostrar para nós caminhos e normas como nós devemos seguir, mas nós nunca conseguimos ser suficientes, ser capazes de andar nele. Mas a lei do Novo Testamento é a lei do Espírito de Cristo Jesus que nos dá justificação. Condenação é o ato de tornar alguém culpado, condenado. É isso que a lei faz. Justificação é o ato de tornar alguém sem culpa, inocente, justo. É isso que o Espírito de vida de Cristo que habita em nós faz em nós. E é interessante que quando nós falamos a respeito da lei, e quando nós falamos a respeito da graça do Senhor, da lei do Novo Testamento, Jesus Cristo ele nos aponta em João 13:34 que um novo mandamento vos dou. Novo, não está dizendo de algo que é outro, está falando de algo que é novo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E é interessante que nós, com essa base, com esse entendimento, hoje a lei que opera em nós é a lei do amor. A lei do amor é um resumo do decálogo de Êxodo 20. Jesus Cristo nos orienta: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu ser, com tudo que há em você, você deve amar o Senhor. E ama o seu próximo como você ama a ti mesmo. O resumo das leis de tábua, dos 10 mandamentos, Êxodo 20, está contido aqui. Ame ao Senhor teu Deus, os 4 primeiros. Ame o seu próximo, os 6 últimos. Quando eu e você entendemos essa realidade de amor, de que Cristo nos amou, de que Deus nos amou, de que nós somos amados, aceitos, queridos, eu não posso abolir a lei, mas eu preciso entender que Jesus ele nos mostrou um caminho de como nós devemos guardar ela. Eu quero ler com vocês Mateus 5, versículo 17. Vamos ler a afirmação daquilo que Jesus Cristo disse. Mateus 5,
E Jesus disse: não pensem que eu vim para abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Jesus cumpriu todas as leis, todas as exigências que Deus tinha mandado. Jesus cumpriu. Ele não veio para aboli-la, ele veio para cumprir. Uma vez que ele cumpriu, o que acontece? O que nós fazemos com a lei? Uma vez que ele cumpriu, nós nesse mesmo capítulo, nós descobrimos que ele mostra para nós um caminho de como nós devemos guardar a lei, e o que a lei se tornou. Vou dar apenas um exemplo para você no versículo 27, corre aí, nesse mesmo capítulo 5, versículo 27, o que diz aí? Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, está lá em Êxodo 20, ok? Aí Jesus Cristo vem e diz o que para nós? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério a ela. O que isso nos mostra? Que Jesus Cristo, ele excedeu, ele aumentou o padrão de como que é e como que deve cumprir a lei. No Antigo Testamento era o seguinte: qualquer um que foi pego cometendo adultério, este é condenado. O Novo Testamento, Jesus diz o seguinte: agora você tem o Espírito de vida, você carrega o Espírito Santo. Se no teu olho você já cobiçou, você já cometeu adultério. Aí você fala assim: meu Deus, o padrão foi elevado. Só que na lei e para os homens, aquilo que é visto tem problema, e aquele que é casado com a lei sempre vai ficar acusando, porque vê aquele irmão ou aquela irmã que cometeu o erro. Mas no Novo Testamento, os olhos espirituais já nos mostram o seguinte: o Espírito Santo de Deus está dizendo, você não precisa cobiçar, você não precisa fazer isso, por mais que os outros não te vejam, eu te amo, eu te completo, eu sou o que você precisa. É uma nova mentalidade, é uma nova realidade. Agora, uma vez que nós somos justificados por Cristo, ele se tornou o padrão de como eu e você devemos andar na terra, porque eu e você possuímos o Espírito dele. Colossenses 2,6 diz: como pois recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Agora, o cumprimento da lei é com base em Cristo Jesus. Nós olhamos para a lei e cumprimos como ele cumpriu, sem o peso da condenação, sem o peso da culpa, porque se eu e você tentarmos cumprir sozinhos, nós não conseguimos. Se eu e você tentarmos bater a meta de multiplicar a célula em um ano, nós não conseguimos. E aí eu me sinto culpado, condenado. Ai meu Deus, saiu um, saiu dois, saiu três, meu Deus, e agora? Porque a lei está dizendo para nós que você não foi capaz. Mas o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aí dentro do teu coração? Qual é a realidade que ele te chamou um dia, quando você estava lá atrás das malhadas? Qual é a realidade da voz que naquele culto ele tocou no teu coração e disse: eu te amo, vou te usar para resgatar pessoas, vidas. Quem faz o tempo sou eu, quem torna a realidade acontecer sou eu, quem sou a suficiência daquilo que você precisa sou eu. Mas o problema é que a maioria das pessoas não estão preocupadas em saber qual é a vontade de Deus para elas, mas elas querem um Deus que apenas cumpra a vontade delas. Deixa de buscar, de pesquisar na palavra: Senhor, qual é a vontade do Senhor para mim? Não, eu faço de Deus aquele que vai cumprir todas as minhas vontades. Eu torno Deus o meu servo. Uma inversão de valores. Agora, eu preciso entender que o maior privilégio que um cristão, que um líder, que uma líder deve desfrutar na vida eterna é desse favor do Senhor. A vontade de Deus é que todo cristão desfrute desse favor. Só que infelizmente, muitos de nós, por não termos essa realidade de que somos favorecidos, decaímos dessa graça, perdemos essa realidade. Em Gálatas 5, versículo 4,
A palavra de Deus diz assim: separados estáis de Cristo, vós que fostes justificados pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. A graça é o verdadeiro favor de Deus sobre nós. E Paulo, ele nos diz aqui que nós decaímos da graça. Significa que nós saímos debaixo do favor de Deus. Não está dizendo que nós perdemos a nossa salvação, está dizendo que nós saímos debaixo desse favor. Decair da graça é confiar no meu próprio esforço. Decair da graça é ter mérito naquilo que eu faço. Decair da graça é achar que eu sou capaz de fazer alguma coisa. Porque eu orei, aconteceu. Porque eu jejuei, aconteceu. Porque eu preguei, aconteceu. Porque eu estudei, aconteceu. Porque eu sou bom, aconteceu. O que é isso? É você decair da graça. Nós começamos lendo que nós somos totalmente dependentes dele. Uma vez que nós entendemos que temos esse dom da justiça, a nossa liderança de célula, a nossa realidade de vida, quem nós somos é debaixo dessa realidade espiritual, é debaixo desse favor espiritual, é debaixo daquilo que ele tem liberado para nós. Eu quero que você imagine comigo em um casal que legalmente eles estão casados, e como cônjuges eles coabitam, eles dormem juntos, eles estão na mesma cama, mas eles não conseguem desfrutar da intimidade sexual. Eles estão na mesma casa, deitam na mesma cama, mas não conseguem desfrutar do ambiente sexual. O fato de não desfrutarem da vida íntima como casal, isso não os torna separados. Isso, pela lei, eles ainda estão casados. Pela lei do matrimônio, eles ainda permanecem casados, mas não desfrutam do benefício do casamento. Pela lei, eles permanecem casados, mas não desfrutam daquilo que o casamento lhes permite. Assim também, o cristão está casado com Cristo na nova aliança, mas ele vive a sua vida com base na velha aliança, no Velho Testamento, e ele deixa de desfrutar de toda a abundância que Cristo deixou para ele, porque ele ainda está casado na velha aliança. O que lhe priva de receber do Pai, de maneira contínua, tudo aquilo que Jesus já liberou para você e para mim. Eu e você somos casados com Cristo, estamos no Novo Testamento, a nossa mentalidade precisa ser mudada, transformada. Nós precisamos desfrutar daquilo que Efésios 1 diz, que há nas regiões celestiais toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. O que nós precisamos? Cristo já nos deu de presente. O que eu e você necessita? Cristo já liberou para nós. Ele nos tornou co-herdeiros. O que é isso? Eu tenho direito àquilo que Cristo fez, não porque eu sou bom, mas é porque Ele me deu. Você tem acesso a tudo aquilo que Cristo conquistou para você, não porque você é bom, mas porque Cristo, o bom, morreu na cruz para que hoje a sua liderança seja uma liderança saudável, leve, sem peso, sem culpa. Mas Joéber, eu não consegui fazer tudo que era para mim fazer. Eu não consigo ser o pai que é para mim ser. Eu não consigo ser o homem ou a mulher que é para mim ser. A realidade é que eu e você não devemos nos sentir culpados. Precisamos olhar na cruz e se achegar, porque lá, amando ou não amando, querendo ou não querendo, fazendo ou não fazendo, o amor do Pai continua incondicional sobre nós. É uma realidade que muda o nosso estilo de vida. Eu já vivi muito tempo com base no meu merecimento. Eu achava que eu seria um bom cristão, porque durante 5 anos eu me guardei, jejuei, orei, fui batizado, e orava, e orava, e orava, e orava, e eu achava que ia acontecer, mas é pó, é trapo de imundícia. Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que a nossa justiça humana é trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? É algo sujo. Antigamente não havia absorvente. Esse era o trapo de imundícia. Sabe o que a minha justiça significa? A justiça humana?
trapo de imundícia. Por que eu preciso do dom da justiça de Cristo? Porque eu não sou justo o suficiente para me chegar diante de Deus. Porque eu não sou bom o suficiente para me chegar perto de Deus. Porque a minha liderança não é boa o suficiente para se chegar perto dele. Agora, quando eu recebo o dom da justiça, eu posso liberar numa célula, eu posso ministrar ao Senhor, eu posso adorar com os meus braços abertos, porque Deus do céu olha para a realidade de Cristo na minha vida. Eu e você precisamos ser ministros desse novo tempo, desse novo testamento, dessa nova realidade. Cristo, Ele já cumpriu a lei no meu e no seu lugar. Agora, nós devemos tão somente andar como Ele andou, seguir a realidade daquilo que Ele tem para nós. Só que é um problema, eu anulo a justiça de Cristo, o favor de Deus, quando eu vivo com base naquilo que eu mereço, quando eu vivo com base na minha justiça própria, quando eu vivo com base naquilo que eu sou bom, no meu mérito próprio. Eu decaio dessa graça, quando eu volto para minhas práticas do Antigo Testamento. Em Romanos 11, versículo 6 diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Graça, sim, é favor imerecido, enquanto as obras traduzem algum tipo de merecimento. Nós conseguimos concluir então que graça e obra são coisas opostas, mas a tendência humana é não querer depender do favor de Deus. Por isso nós tentamos fazer alguma coisa para merecer a bênção do Senhor. Contrariamente ao que a maioria dos cristãos pensam, o que interrompe a graça de Deus não é o pecado, mas é a justiça própria, o que claramente é conhecido como mérito próprio. Em Romanos 4,14, eu quero trazer bastante citação para os irmãos não pensarem que isso é invenção humana. Pois, se os da lei é que são herdeiros, olha lá, pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. A fé para o recebimento do favor de Deus é anulada quando nós vivemos com base no nosso mérito, no nosso esforço. Merecer a bênção é não confiar na capacidade de Jesus Cristo. E eu e você, e eu quero reforçar para você, que eu e você precisamos ter um entendimento claro de quem nós somos no Senhor e o que nós carregamos. Se Cristo ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir, hoje eu e você temos Ele em nós no Espírito. Agora, a realidade é que eu não me esforço para cumprir a lei para ser salvo. Uma vez que eu sou salvo pela graça, pela fé por meio da graça, eu vou realizar as obras que Ele fez, eu vou andar com base naquilo que Ele ensinou, eu vou cumprir a lei sem o peso da culpa e da condenação, porque eu não vou conseguir. E aí está falando o seguinte: Joeber, então agora você vai viver uma vida totalmente liberal, sem um padrão, sem uma realidade. Eu já reafirmei para você, aqueles que nasceram de novo são nova criatura, um novo DNA foi colocado em você, uma nova realidade foi colocada em você. Na graça, o pecado perde toda a graça, porque a gente se alimenta de Jesus. Nesse ambiente de graça, eu não quero mais pecar, porque eu não quero ficar longe do meu Pai. Na graça, eu não quero mais me sujar, porque eu posso ficar limpo perto dele todos os dias. E mesmo se você se sujou um dia, mesmo se você veio aqui sujo, com peso na consciência, com culpa, hoje as águas do Senhor vão te lavar, a sua mentalidade vai ser transformada. O Senhor está aqui para te limpar, para te lavar, para te perdoar, para te justificar de uma vez por todas, e para você ter uma vida, e uma vida totalmente agraciada pelo Senhor. É interessante que, se Cristo deixou para nós promessas, o que é uma promessa? Você já parou para pensar?
Promessa não tem base naquilo que eu mereço. Promessa é algo totalmente bondoso da parte dos céus para nós. Se eu chegar aqui e falar para essas crianças o seguinte: olha, se você se comportar direitinho, se você não responder os mais velhos, se você continuar assim, quietinho num culto que é algo muito difícil e eles estão. Por quê? Porque às vezes a nossa linguagem não é uma linguagem acessível para eles, mas eles estão. Glória a Deus por isso. Mas se não estaria, eu entendia, porque é uma linguagem e eles têm crescido. Se vocês continuarem assim, o tio promete dar um presente para vocês, que é um chocolate que está aí dentro. Tá bom? Qual é a lei dessa promessa? Eles precisam cumprir, não é verdade? Porque se eles não cumprir, não ganham. Nós temos uma promessa, e é uma promessa de vida para nós. Há uma promessa da parte dos céus para nós. Alguém cumpriu, porque nós não somos capazes de cumprir. Cristo cumpriu. Quando eu e você nos apropriamos daquilo que Cristo cumpriu, nós tomamos posse dessa promessa, dessa bênção. Nós nos agarramos nessa promessa e desenvolvemos a nossa vida tal qual Ele viveu. Eu quero que você saia dessa primeira palavra com a consciência tranquila, leve, de que você é aceito por Deus, de que você é amado por Deus, que a sua liderança vai romper nesse ano, que a sua célula irá multiplicar nesse ano, que o favor de Deus está sobre você, que as pessoas serão atraídas para a sua célula, para a sua igreja, para o seu ambiente, não com base naquilo que você é bom, mas com base na justiça de Cristo sobre a sua vida. Eu quero que você fique em pé no seu lugar e a gente vai orar.